Amigos queridos, Jesus é o nosso Mestre amado, modelo e guia da humanidade, que veio nos ensinar as sábias leis de Deus, mostrando-nos o caminho da caridade. Mestre amado, que sua paz inunde os nossos corações nesta hora, para que pacificados possamos seguir. Ampara, Senhor, a humanidade da terra e infunde em todos os corações em aflições terrenas a luz da verdade, que há de despertar nossas esperanças de vencermos a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no bem constante. Assim, em seu nome, Senhor, sob o amparo generoso dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desse dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E este capítulo revela grande parte da lei de amor, e nós estamos refletindo, hoje iniciamos a refletir o egoísmo, e esse tema será bastante oportuno para nós, ao longo de algumas semanas, dias, conversarmos sobre essa característica. Primeiro, nós vamos hoje contextualizar o que é, como se faz, e posteriormente vamos trazendo os exemplos próprios nossos, de aspectos do nosso egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então vamos compreender, sempre que a gente quer ter um motivo de causa, nós temos que remontar às nossas próprias origens, onde o egoísmo fez parte da natureza primitiva dos seres humanos. Então, a natureza primitiva estava muito mais próxima dos instintos, onde pensar em sobreviver, pensar em cuidar da prole, pensar em cuidar dos seus, era a primazia. No reino animal, quando nós chegamos no reino dos homens, do espírito humano, esse remanescente de centrar-se em si e atender tão somente aos seus apelos, fez parte do estágio evolutivo. Mas à medida em que o pensamento avança, que a inteligência direciona esse pensamento, que o espírito passa a buscar e descobrir o mundo em que vive, era natural que ele começasse a perceber que não só existe ele, mas que existem aqueles a eles confiados. Então, o desenvolvimento da prole
A criação de filhos foi o primeiro recurso da lei do amor para tirar o espírito do absoluto egoísmo. Porque quando chegam os filhos e nasce a necessidade da sobrevivência, o espírito é voltado, ele é convidado a voltar-se para outros também. E se por esses outros ele desenvolver sentimentos, olha que espetáculo. Por sentimento ao outro eu priorizo a sua necessidade. Então, é interessante essa questão evolutiva. Mas chega nesse momento, nós estamos neste século, neste milênio de transição planetária, e nós estamos ainda com traços remanescentes do primitivismo tribal, que é o egoísmo. Então, é uma chaga, é uma ferida da humanidade hoje, porque hoje não é mais natural o egoísmo. Hoje é patológico. Hoje é uma doença do espírito. Porque ele retarda o progresso moral do planeta todo. Ele retarda. Por quê? Porque o progresso moral do planeta está na lei do progresso, que inclui a prosperidade, que inclui o bem de todos, que inclui os sentimentos coletivos de fraternidade, os sentimentos cívicos, os sentimentos de proteger a todos e todos serem uns pelos outros. Quando o egoísmo está encrudecido em nós, nós não vemos o outro. Embora intelectualmente saibamos que ele está ali ao nosso lado, mas nós não vemos, não sentimos, que está bastante associado a uma certa indiferença. Quantos relacionamentos onde o egoísmo prevalece e as queixas são de que um ou outro não se percebem, não se abastecem, não há trocas, porque alguém desta relação ou ambas as pessoas estão centrados no seu umbigo, que nós vamos dizer que é uma força centrípeta, um vórtice que suga do outro e do mundo energias dispensáveis, desnecessárias. Então, um espírito com traços muito sérios de egoísmo, ele está sempre sugando simbolicamente do outro, do mundo, as energias para o seu bel prazer, para a satisfação daquilo que não são as suas necessidades. Porque nós precisamos satisfazer, sim, as nossas necessidades evolutivas. Mas aquilo que eu quero reter em mim, do outro, eu não necessito, mas eu quero reter e não consigo reter. Por mais que eu absorvo do outro as energias por egoísmo, vivendo a expensas da vibração de alguém, feito parasitas, por mais que eu sorvo, aquilo que vem de você para mim não permanece em mim, porque não há receptividade. E no meu íntimo não há construções que geram semelhanças fluídicas para ter aderência. Então não adere. É como se nós fôssemos impermeáveis e insaciáveis. Impermeáveis porque sugamos do outro, o que vem do outro não permanece em mim, refratários, impermeáveis. E aquelas vibrações se vão. Porque para eu reter do que recebo do outro, eu preciso ter algo semelhante a esse sentimento, para fazer plugs, por falta de uma terminologia melhor, de sintonia, que faça com que eu me satisfaço com o que vem do outro. E para o egoísta, neste grau, nada o satisfaz, porque ele não retém o que recebe. Vamos ver um pouco no Livro dos Espíritos, já que a gente está introduzindo o assunto.
que é a pergunta 913 do egoísmo, que é bem conhecida, mas só para a gente alimentar o nosso campo mental, já que estamos introduzindo esse tema. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Radical, o vício mais radical. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal interno e do planeta Terra. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Toda a doutrina espírita, inclusive no capítulo das aflições terrenas, da bem-aventurança aos aflitos, mostra para nós que todos os nossos males, para serem resolvidos, precisamos remontar a causa. E o egoísmo é esse chamado vício radical que interrompe o fluxo do progresso de um planeta inteiro. Então, trazendo em pequena monta, se estamos egoístas no lar, nós estamos interrompendo o fluxo de progresso daquela família. E, coletivamente, a soma dos nossos egoísmos, ou do egoísmo de alguns, gera um retardamento, né? Uma lentificação do progresso. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade, né? A verdadeira chaga da sociedade está nas questões do egoísmo. Então, isso está ligado ao falso conceito do amor próprio ferido, que nada tem de amor próprio, né? Então, todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, que é a lei, a última lei que sintetiza as leis divinas, né? Justiça, amor e caridade. Não há justiça sem caridade, não há amor sem caridade, não há justiça sem amor. Então, só o amor é a justiça divina. Então, nós temos que compreender que o egoísmo, neutraliza as outras qualidades. Então, o egoísmo estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, porque nós estamos introduzindo para a gente saber onde nós vamos caminhar. O egoísmo, ele quer atender ao seu interesse pessoal. Parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Mas à medida que os homens, né, homens e mulheres, se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Falta muito, hein, amigos? Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Há dias temos feito alusão à educação do espírito, né? Porque se nós não mudarmos o processo educacional da criança no lar, da criança na escola, do jovem nas universidades, se isso não acontecer, se a nossa força não estiver voltada para vencer a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo, as instruções acadêmicas não farão isso por nós. Mas a gente sabe que o egoísmo, inerente à espécie humana ainda, né, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra?
É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a terra e não à humanidade. Então não é inerente à humanidade, é uma chaga que não compõe a natureza divina do espírito, mas compõe a natureza materialista das nossas escolhas, que visam abastecer os nossos interesses pessoais. Então, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo como perdem suas outras impurezas. Não tende sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? É uma pergunta. Eles existem além do que acreditais, mas os conhecereis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há um porquê, não haveria 10, se há 10 porquê, não haveria 1000, e assim sucessivamente. Mas esses espíritos que venceram os interesses pessoais são anônimos. Mas é o fermento que leveda a humanidade para o bem. É aquilo que fomenta na humanidade o progresso. Enquanto aqueles que estão no egoísmo e na evidência social do mundo interrompem o fluxo do progresso, centenas de milhares de outros estão anonimamente ali fomentando a prosperidade dos sentimentos, tendo como base a moral cristã. E para a gente encerrar o comentário de hoje, o egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como causa, poderia destruir? O efeito é a pergunta. Quanto maior o mal, e depois a gente vai esmiuçar isso só para aquecer o nosso campo mental. Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Lá nos primórdios, nos espíritos tribais primitivos, eles ofendiam o filho do outro grupo, da outra tribo, vamos dizer assim, e até às vezes matavam o filho do vizinho, ao que prontamente o vizinho vinha e fazia o que? Matava o seu filho e a você também, e outros mais, como um revide, ainda de natureza animal. Em face dessa dor, começou-se a estabelecer as primeiras regras de comportamento social, para que, eu não querendo que você destrua os meus, não destruirei os seus. Até que o homem arranjou estratégias de se destruírem uns aos outros, à luz da sociedade contemporânea e sob o aplauso de multidões. Isso é o encrudecimento do egoísmo. Então, quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar para nós. Vamos refletir na abertura desse tema sobre o egoísmo. Somos egoístas? Porque o Evangelho é esse instrumento extraordinário que nos auxilia a refletir, nos auxilia a pensar na nossa forma de olhar o mundo, de agir.
e compreendendo cada vez mais que o egoísmo, ele é um anteparo, muitas vezes uma parede, outras vezes um muro, e sempre uma densidade vibratória que impede que nós nos manifestemos exatamente como nós somos, impede que a gente expresse o que há de divino em nós e, ao mesmo tempo, impede que nós possamos sentir a presença de Deus. Então, o egoísmo é um isolamento. Isso é uma coisa muito importante para a gente compreender. Todo espírito isolado é um espírito egoísta, muito egoísta. No princípio, ele não percebe que esse egoísmo estrutura o isolamento. Nós vamos agindo na existência, em múltiplas existências, de forma egoísta, e sem nos apercebermos disso, vamos nos tornando isolados. Porque é isso, o egoísmo é um isolamento, que nos isola do outro, de Deus e da nossa essência. Ou seja, de tudo. Porque nós somos egoístas porque não percebemos de verdade o outro. Porque se percebêssemos, ofereceríamos do que somos e não apenas do que temos. E às vezes, um espírito, ele já aprendeu a doar do que tem. Então, às vezes, ele já está menos egoísta, mas não doa do que é. Então, ainda conserva na sua intimidade essa chaga. E, obviamente, que quando nós pensamos nisso, é muito importante que a gente se perceba no sentido de encontrar aqueles elementos que nos predispõem à manifestação do egoísmo. O que é que eu não quero compartilhar? O que é que eu não quero dividir? O que é que eu não quero, não tenho interesse nem vontade de partilhar? Então, esses questionamentos, eles são muito importantes para nós, porque nós trouxemos um texto intitulado Egoísmo, que está no livro Cartas do Coração. É um texto de André Luiz, em que ele vai discorrendo alguns aspectos do egoísmo que é muito importante, né? Então ele diz assim: em todos os lances da evolução, seremos defrontados pelo egoísmo a entravar-nos o passo. Olha que espetáculo isso, né? O egoísmo retarda seriamente os nossos passos. O egoísmo, ele lentifica a nossa direção para Deus. Porque quando a gente diz assim, qual que é o objetivo de estarmos aqui? E a gente responde evoluir, mas se nós pudéssemos traduzir o que é evoluir, é ir em direção ao Pai, né? Porque a evolução nos conduz a isso.
quando Jesus esteve conosco, ele disse: eu e o Pai somos um. É lógico que ele não estava querendo dizer que eles eram a mesma coisa, mas ele estava dizendo que eles estavam na mesma frequência vibratória e que ele era obediente em todos os aspectos das leis divinas. Então, no fundo, evolução para nós significa ir cada vez mais de passos mais firmes e na fase humana de maneira mais consciente em direção a Deus. E quando nós pensamos nisso, não é possível fazer essa caminhada sem estarmos nos despindo desse monstro chamado egoísmo. E ele continua: o egoísmo é sombra em nossos sentimentos, em forma de vaidade. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque ele coloca aqui que a vaidade, embora a vaidade ao nosso primeiro olhar parece a expressão do orgulho, né? Mas orgulho e egoísmo são duas faces de uma mesma estrutura e se confundem profundamente. Então, o egoísta, ele traz um pensamento íntimo que ele não precisa de nada e nem de ninguém. Por isso que ele age de maneira egoísta. Mas isso é um aspecto de uma doença psíquica muito grave, porque se alguém não nos oferecer o alimento, por exemplo, alguém diz assim para nós: olha, você não vai ter alimento mais. Se você quiser alimento, você vai ter que plantar. Uma das plantas que crescem mais rápido, da semente, dá um elemento para comer, é o rabanete. Né? O rabanete, ele fica pronto de 20 a 40 dias. Depende da semente, depende da variedade, né? Imagina assim, ó, daqui só 20 dias que eu vou comer. Se eu tiver que comer só o que eu vou plantar daqui para frente. Ou seja, você não pode pegar nada que alguém plantou. Você vai ter que plantar para poder comer, né? Então, plantar para comer, o que eu conheço que dá mais rápido é rabanete. Só quem não gosta de rabanete está perdido. Então, assim, a gente pensa, né, que não depende do outro, mas nós somos altamente dependentes, né? A gente não cria o ar, nós precisamos dele para respirar, e infinitas coisas, né, amigos? Todos nós sabemos. Mas se nós prestarmos atenção, muita atenção em tudo isso, aí nós vamos perceber que esse comportamento egoísta, ele não faz nenhum sentido, né? É uma ausência total de inteligência. E ele continua: o egoísmo é veneno em nossos corações. Eu vou voltar um pouquinho porque eu pulei uma frase que é importante. O egoísmo é sombra em nossos sentimentos na forma de vaidade e tóxico em nosso raciocínio, na afeição do orgulho. Então, quando nós nos comportamos de maneira egoísta, nós nos intoxicamos profundamente. E o tanto que nós precisamos vigiar o nosso pensamento 25 horas por dia para isso não acontecer.
e não adensarmos o nosso perispírito. Porque quando adensamos com egoísmo, além de nos isolarmos, nós ficamos muito mais suscetíveis àquilo que a densidade da matéria clama para nós. Então, amigos, nós estamos iniciando, né, esse tema do Evangelho, que é uma chaga que merece toda a nossa consideração para que possamos realmente nos libertar. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, que possa nos envolver. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta manhã gloriosa que nos reunimos em Seu nome, Senhor, te buscamos a presença para confirmar o quanto estamos desejosos, Senhor, de nos mantermos fiéis aos princípios que abraçamos. O quanto, Senhor, queremos oferecer a nossa vida para as causas maiores, para as causas da família, para as causas da amizade, para as causas do progresso na terra, Senhor. Que nós possamos, nesta existência, aproveitar as sublimes oportunidades de progresso, Senhor, e nos fazermos melhores, mais dispostos ao bem e à verdade. Possamos ser aqueles que servem aos que servem. Possamos ser aqueles que servem, aqueles que ainda não conhecem a glória de servir. Que nós possamos estar todos os dias da nossa vida sendo aqueles espíritos que amparam, que retemperam o ânimo, que experimentam a esperança, a alegria de viver os desafios, de viver, Senhor, os momentos de dor, os momentos de perda, os momentos de alegria, os momentos de união e os de desunião, todos eles necessários para que nós possamos nos desapegar daquilo que passa, Senhor. Rogamos que os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam ser amparados nesse instante pela luz do seu amor, receberem a sua visita, que suas mãos se estendam sobre eles, que os espíritos socorristas que trabalham em seu nome possam ampará-los, fortificá-los no bom ânimo, e que nós possamos cumprir fielmente, Mestre, o que viemos fazer na terra, nestas horas tão graves, que a humanidade clama pela paz, pelo amor, pela concórdia. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.